celebração da liturgia do 18º domingo do tempo comum. Queria agradecer, em primeiro momento, à comunidade pela preparação do espaço para celebrarmos esse primeiro dia dedicado à vocação dos padres, as pessoas que se consagram ao altar do Senhor. Quero agradecer a Deus, em primeiro momento, a minha vocação, para que ela possa produzir frutos segundo a vontade de Deus. Também queria agradecer a Deus pela comunidade que Deus me colocou nas histórias por onde eu passei, nas comunidades que eu passei. Quero rezar de uma forma especial por todas as pessoas ligadas ao meu ministério, particularmente aqui a paróquia de Jesus Maria e José, a todos vocês a quem tanto devo. Também hoje tem algumas datas especiais na minha família. Meu irmão meu que está aniversariando, Silvia Silvano, está fazendo aniversário de casamento, mas ele está viajando. Queria colocar na lista do seu matrimônio dos dois. E também tenho a felicidade de hoje dos papais, mamãe e papai, que também hoje estão comemorando 57 anos de casados. Então, salve de palmas para a gente. Aproveito também nessa abertura do mês vocacional, que nós vamos rezar pelas vocações. Quero colocar também na atenção muito particular as nossas crianças. Quem é criança, levanta o braço. Cadê as crianças? Dá a salva de palmas para a criançada. Esse ano, os padrinhos, vai passar a voltar para as crianças, com o tema Sou Criança, Sou Feliz. E nós rezamos também na Santa Missa, para que todas as crianças do mundo possam, de fato, experimentar alegria e felicidade em seus corações. Também, de uma forma muito particular, queremos colocar a paz do mundo. Estamos acompanhando diversas situações pelo nosso planeta, particularmente lá em Israel, na faixa de Gaza, a situação está muito crítica, na Ucrânia com a Rússia. Então nós também rezamos por todos os lugares que estão em conflitos, para que os seres humanos, os filhos de Deus, possam alcançar a paz em suas vidas. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus no céu e no amor de Cristo. Nós queremos pedir perdão ao Senhor diante do seu altar. Nós queremos pedir perdão a Deus diante da sua presença por todas as vezes que em nossas vidas nós não conseguimos acolher a vontade de Deus e nem nos colocamos à disposição para levar o pão da palavra a tantas pessoas que dela necessitam. Por isso cantemos o pedido de perdão. Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada.
Despede as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Cara comunidade, abrindo esse mês de agosto, esse mês oracional, estamos nesse dia dedicado ao Padre, aqueles que consagraram a sua vida ao altar do Senhor. E desejaria partilhar então algumas coisas sobre a minha vocação e como eu entendo esse chamado de Deus à minha vida. É muito estranho porque quando eu falo sobre a minha vocação, particularmente eu digo para os seminaristas que nosso Senhor não me chamou para ser um sacerdote. As pessoas sempre acham muito estranho quando eu falo essa coisa. Ou então, não só para ser um sacerdote. Eu queria falar para vocês sobre como eu fui percebendo aos poucos esse chamado que um dia o Senhor me fez. É muito estranho como a vocação vai sendo gestada dentro da pessoa. Eu tinha uma professora de pintura, que era a Dona Genu, e ela tinha me feito um comentário que o texto mais difícil para se ler na Bíblia era o texto do Apocalipse, que ninguém entendia nada quando lia aquele texto. Eu, muito, vamos dizer, atrevido, aos meus 12 anos, disse que ia ler tudo e ia entender tudo. Não entendi nada, não é? Mas depois do texto do Apocalipse, eu me lembro muito bem, na casa do papai e da mamãe, tinha um texto que era do Érico Veríssimo, que era Olhar os Rios do Campo, uma obra da literatura brasileira, em que o autor fica todo o tempo falando da vida dos personagens, comparando com aquele texto do Sermão da Montanha, que era o texto que fala do Olhar os Rios do Campo. Eu fiquei tão impressionado com a beleza daquela obra do Érico Veríssimo, que eu resolvi ler o Evangelho de São Mateus. E comecei então a ler o Evangelho. Eu devia estar pela faixa dos 14 anos. Foi o primeiro Evangelho que li na minha vida, o Evangelho de Mateus. Por isso, ele me marca muito. E quando eu cheguei ali, no momento que nosso Senhor chama Levi, que era São Mateus, diz: vem e segue-me. Aquele chamado que nosso Senhor fez para Levi chegou ao meu coração. E quando eu li aquele texto, eu senti assim nosso Senhor me chamando também para ser um apóstolo, não para ser um sacerdote. É por isso que eu digo que nosso Senhor me chamou para ser um sacerdote, apesar do sacerdócio participar da vida do apóstolo. Eu fiquei com aquele chamado dentro de mim, mas também não sabia como expressar ou viver aquela situação. Tanto assim, então, depois que quando o Senhor, nosso Senhor, vai falando através do seu Espírito na minha caminhada, eu vou procurando discernir melhor o que seria aquele chamado de ser um apóstolo. Então, eu pensava assim: o apóstolo, quando nosso Senhor chamou aqueles homens, era para anunciar o Evangelho, ir de lugar em lugar pregando a palavra de Deus, ensinando sobre o reino de Deus, formando a comunidade, formando o povo, procurando seguir os passos de nosso Senhor.
Então ficou muito na minha cabeça e no meu coração que a missão que o Senhor me chamava era para anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho. E depois, com a caminhada, a coisa foi se, vamos dizer, se iluminando, se esclarecendo, que a Eucaristia, a celebração da Eucaristia, era um importante momento dentro dessa pregação. Então, por exemplo, eu como padre, eu me sinto no primeiro momento chamado ao serviço de pregar a palavra de Deus. Eu sempre digo às pessoas que me conhecem mais próximas que é muito raro vocês participarem da missa comigo e eu não pregar o Evangelho, porque eu entendo que isso aí é algo primordial. Se eu for simplesmente celebrar a missa, ler o Evangelho e não pregar, eu me reduzo simplesmente ao papel do sacerdote, do sacrifício do altar, que não foi só para isso que Nosso Senhor me chamou. Também depois, lendo o texto dos Atos dos Apóstolos, quando houve uma confusão lá, que os discípulos, os apóstolos, não estavam conseguindo dividir bem os bens entre as pessoas da comunidade, os apóstolos chamaram outras pessoas para socorrê-los, para que eles pudessem se dedicar ao quê? A pregação da palavra e a oração. Os apóstolos, eles tinham essa visão que a pregação da palavra era algo fenomenal, era algo importantíssimo. Então fiquei com essa, vamos dizer, concepção dentro do meu coração. Depois a gente vai caminhando na vocação, caminhando na comunidade, caminhando na igreja. As pessoas falam tanto dessa característica da vocação de sacerdote para o padre, para a pessoa que é consagrada ao reino de Deus na pregação da Eucaristia, que às vezes as pessoas pensam que o papel do padre é só celebrar a missa. Se o padre celebrar a missa, está tudo de bom tamanho, e fica por isso mesmo. Eu me lembro que quando eu estava em uma outra cidade, houve um problema lá com pessoas que estavam sendo despejadas. O pessoal da comunidade me chamou, eu me interessei lá pelo problema. Depois nós tivemos problemas também com o prefeito do local. O advogado da prefeitura disse assim: mas que estranho, padre, é só para celebrar a missa de 7º dia, não para fazer esse tipo de coisa. E eu estava dizendo que ali estava vendo um outro padre, um padre que fazia todo tipo de coisa. Mas aquela afirmação daquele advogado, às vezes pode também ser a compreensão não do que as pessoas têm do padre, mas o que tem que é a igreja. A igreja é só para a missa de 7º dia. Não é verdade ou não é? É verdade ou não é, gente? Tem gente que vem para a igreja só para a missa de 7º dia e olhe lá, com muito favor, não tem de fato uma experiência de fé. E Nosso Senhor dizia: desde que os mortos enterrem seus mortos, as pessoas querem fazer da religião algo ligado simplesmente à morte, que não tem impacto na nossa vida. Também, com essa orientação que eu senti no meu coração, que o ministério do padre, do apóstolo, do pregador do Evangelho, é algo para ser feito no mundo. Como você pode querer reduzir a missão da igreja apenas a 4 paredes, como se o Estado laico pudesse fazer tudo o que está na cabeça e nós só podemos agir das paredes para cá, e a palavra que a gente prega do Evangelho não deveria ter uma incidência dentro da sociedade? Isso é uma visão completamente contrária. Querer reduzir o Evangelho a 4 paredes, se é isso que o Estado laico quer, de reduzir o Evangelho apenas a 4 paredes, isso é impossível. Por isso mesmo também que nós, como cristãos, quantas vezes somos desafiados, porque à luz da fé, nós precisamos também ter inserção, se inserir na sociedade que aí está, quer seja na política, quer seja na economia, quer seja nas dimensões culturais.
Nós precisamos levar o Evangelho a estes lugares, para que o Evangelho possa ser fermento e de fato transformar a sociedade. Agora, então, eu pensando sobre essa redução do padre ou do apóstolo ao sacerdote, pensava muito também sobre o tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. No tempo de Jesus Cristo tinha os sacerdotes, no tempo de Nosso Senhor tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os escribas. Ora, se Nosso Senhor teve tanto confronto com os fariseus e os sacerdotes da lei, era muito estranho que ele tivesse tantas controvérsias com os sacerdotes, para depois os seus discípulos serem meros sacerdotes. Tem uma coisa estranha aí. Inclusive, tem muita teologia barata por aí que fica querendo simplesmente identificar o padre como sacerdote. Estava fazendo retiro com o Dom Hérvio Kreutler, bispo, ou que já entregou, que era de Altamira, daquela região do Xingu. Ele dizia que ele tinha um bispo, um tio também que era bispo, que nunca perdoou Jesus Cristo com a parábola que ele contava, que era do bom samaritano. Ele dizia toda vez que quando ia passando o escriba, ele dizia o escriba, quando ia passando o sacerdote, ele dizia: o sacerdote do Antigo Testamento passou para o outro lado e não viu. Para dizer então do conflito que tinha, da dificuldade que tinha de Nosso Senhor e das críticas que ele fazia aos sacerdotes. Agora, também as pessoas, uma ou outra vez, querem também situar que Nosso Senhor não tinha nada a ver com o tempo, que ele só pregava pelo meio da multidão, pelo meio das massas, lá no Sermão da Montanha, aquela coisa toda. Mas Nosso Senhor também, ele pregou no tempo. Se nós olharmos no Evangelho de São João, quantas e quantas pregações que nós temos do Senhor, aquelas pregações, muitas e muitas são dentro do tempo. É interessante a gente observar isso, que também Nosso Senhor ia para a sinagoga pregar. Quando nós temos lá no começo da sua missão em Nazaré, ele também ia para a sinagoga pregar. Então não está errado que um discípulo do Senhor pregue no templo, que um discípulo do Senhor pregue na Santa Missa, como se não fizesse parte, quem prega na Santa Missa não pudesse ser um discípulo do Senhor. Então Nosso Senhor pregava assim no templo. Inclusive o templo era a imagem, fazia referência a Nosso Senhor. Quando disseram então que, falando sobre o templo, ele disse: se destruir isso aqui, será reconstruído em 3 dias. Ele estava fazendo referência ao seu corpo. Então, depois que Nosso Senhor também morreu e ressuscitou, o templo pelos anos 70 foi destruído. O templo lá de Jerusalém. Porque lá naquele templo se ofereciam sacrifícios de carneiros, de ovelhas, de animais. Depois que Nosso Senhor ofereceu a sua própria vida, ele se apresentou como cordeiro, não tinha sentido de se continuar com aqueles antigos sacrifícios. Não tem sentido, gente, se reconstruir o templo de Jerusalém. Porque se reconstruísse o templo de Jerusalém, é como se o Senhor ainda não tivesse ressuscitado. Me permita aqui falar sobre esse templo de Salomão, que disseram que fizeram no sul. Aquilo não faz sentido na perspectiva cristã, porque o templo de Jerusalém são rituais passados. E eu sei que lá vai se oferecer sacrifício de animal, porque o sacrifício do Senhor também já se fez. Então é interessante a gente observar que Nosso Senhor pregava no templo sim, para que as pessoas pudessem abraçar o reino de Deus. Hoje aqui no texto do Evangelho, nós não temos o Senhor no templo. Nós temos o Senhor quase como que um descampado. Está pregando lá no meio do local, onde tem muito grão, onde tem muito pasto, está pregando para uma multidão. E Nosso Senhor, antes da pregação, está muito sofrido. Aqui no Evangelho de São Mateus,
apresenta a missão do Senhor ligada à morte de João Batista. Diz que depois que João Batista morreu, nosso Senhor foi procurá-lo no lugar deserto. Por que nosso Senhor foi procurar um lugar deserto? O que estava acontecendo? Ora, João Batista, que era aquele que estava preparando o seu caminho, foi decapitado. Se João Batista foi decapitado e ele é que estava preparando o caminho dele, era sinal que o caminho de nosso Senhor era de decapitação dali para frente. Que a brincadeira não era fácil, o negócio era pesado. Quando o São João Batista foi decapitado, provavelmente poderia dizer sim que nosso Senhor ficou abalado, que nosso Senhor ficou sofrido. Por que a gente não pode dizer isso? Ora, se nosso Senhor chorou a morte do seu amigo Lázaro, por que ele não choraria, não sofreria com a decapitação daquele que veio preparar o seu caminho? Então nosso Senhor sentiu ali um momento pesado no começo da sua missão e ele procurou se retirar, provavelmente para renovar suas forças, para se situar, saber como ia seguir em frente. Então, no momento da decapitação de João Batista, nosso Senhor se retira sofrido para rezar. E é no meio daquele sofrimento que a multidão vem ao seu encontro. Que coisa estranha! Nosso Senhor sofrido, chorando, sofrendo com a morte do seu amigo, do seu primo, e a multidão sedenta, querendo o anúncio da palavra de Deus. Eu me lembro aqui, aquele negócio da vocação do palhaço. O palhaço tem que fazer o pessoal rir. Não importa se está sofrendo ou não. Se morrer alguém da família querida ou não. Tem que fazer o pessoal sorrir. Então nosso Senhor estava assim, como um palhaço sofrido, mas tinha que fazer o pessoal sorrir. E foi dentro daquele sofrimento do Senhor que Ele fez a multiplicação dos pães. É muito interessante a gente observar isso. Nosso Senhor, no seu sofrimento, Ele foi generoso com a multidão. Talvez Ele vendo o sofrimento da multidão, buscando e querendo ser alimentada pela palavra de Deus, Ele deve ter dito e pensado: é bom deixar os meus sofrimentos particulares de lado e olhar para esse povo para o qual eu vim. Aqui também o Senhor nos ensina tantas coisas, gente, nesse gesto dele da multiplicação dos pães. Quantas vezes nós estamos sofridos, quantas vezes nós estamos com os nossos problemas, nós nos fechamos nos nossos problemas e achamos que porque estamos muito sofridos, nós não podemos ser generosos com os outros. Mas o que o Senhor nos ensina é que maravilha, que beleza, que mesmo no sofrimento a gente possa ter um coração grande para ser generoso com as pessoas que nos cercam e com as pessoas que nos envolvem. Nós poderíamos dizer aqui que a multiplicação dos pães é um grande milagre que é manifestado a partir da generosidade de nosso Senhor, que não fica olhando só para o seu próprio sofrimento, mas olhando para os outros. Às vezes nós nos fechamos e fazemos uma coisa tão séria no nosso sofrimento, porque a gente esquece de olhar quem está do nosso lado sofrendo e que está ainda com muita garra de viver e de levar a vida para frente. Então, assim, a gente olhando aqui essa generosidade do Senhor, que dá um pão para o povo se alimentar. Eu sei que essa vocação, então, de ser apóstolo, de evangelizar, não é uma coisa que compete só ao padre, é a todo batizado. Se eu me consagrei nessa missão de uma forma muito particular, é para que todos vocês também, todos nós, possamos viver esse ministério da evangelização. Foi-se o tempo onde se pensava que quem pregava a palavra de Deus na Igreja Católica era só o padre. Quantos pregadores nós temos aqui na nossa paróquia? Quantas pessoas que anunciam a palavra de Deus
até de uma forma muito mais profunda e bela que o padre do local. Agora, uma coisa importante que nós precisamos ter, e que eu desejaria muito na minha vocação, é que se nosso Senhor me chamou a pregar o Evangelho e consagrar a minha vida ao serviço do Evangelho, o que eu desejaria muito ver, se Deus me desse a graça de ver ainda na terra, é que meu ministério pudesse florescer a vocação de muitos outros evangelizadores, que a paróquia que eu trabalho, por onde eu passar e por onde eu ando, que as pessoas sentissem também nesse seu coração o chamado de nosso Senhor, que um dia Ele fez a São Mateus: vem e segue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé, demos parabéns para essa aliança, essa uma bênção, para que todos sejam cada vez mais felizes. Final seja convosco. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a toda a comunidade, municipais que nos acompanham. Graças a Deus.